Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, boa noite. Vocês estão bem? Quantos estão felizes com Jesus? Diga graças a Deus. Deus seja louvado pela sua presença no nosso meio, por tudo que Ele já tem feito aqui essa noite. Eu sinto de forma especial a presença de Deus. Que a boa mão de Deus possa estar sobre cada um dos irmãos. Antes de ler aqui o texto que o Senhor propôs ao meu coração, eu quero ser grato a Jesus pela oportunidade de mais uma vez cooperar aqui na nossa igreja, nessa oportunidade com os casais. Que Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Eu quero dizer que é um prazer, uma honra e uma alegria muito grande poder participar desse culto nessa noite com os irmãos. Deus abençoe a vida do nosso pastor Adriano, que está aqui na nossa retaguarda, na intercessão, grande referência para a gente, né? E eu falei para ele assim: pastor Adriano, eu achei que o senhor não vinha hoje. Quando eu vi o senhor ali, eu fiquei nervoso, né? Pregar na frente do pastor Adriano não é fácil, é complicado, mas é uma bênção, é nosso amigo, nosso intercessor. Eu louvo a Deus pela sua vida, pastor. Deus abençoe também o presbítero Tiago, meu amigo, servo do Senhor, uma bênção de Deus na nossa vida, nos fez o convite para estarmos aqui hoje nesse trabalho. Que Deus possa abençoar a tua vida, Tiago, tua esposa, tua família, tua casa, que tudo que o Senhor coloque às mãos, que o nosso Deus possa fazer prosperar. Amém? Obrigado pela oportunidade. Todos os obreiros que estão junto conosco, também o doutor Alexandre, sua esposa, enfim, todo o ministério dos casais, que Deus possa abençoá-los. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Junto comigo, né, minha esposa, minha família está aí, já foi apresentado aqui. Eu louvo a Deus pela vida da irmã Aline, minha companheira, é uma bênção de Deus na minha vida. Inclusive, agora terça-feira, a gente completa 3 aninhos de casado. Dia 25 de março, nós faremos 3 anos de casado. A gente casou ali, o pastor Adésio, né, que nos deu ali as bênçãos no cartório, né? E aí a bênção foi concluída aqui na sede com o pastor Adriano que orou pelo meu casamento, e foi uma bênção, tem sido uma bênção, e eu creio que será uma bênção até o arrebatamento. A minha esposa é uma bênção de Deus na minha vida. Te amo muito, tá, meu bem? De vez em quando, sim, pastor Adriano, ela sente vontade de puxar meus cabelos assim, aquela coisa, né? Coisa de casal, mas Deus tem nos dado graça, vitória, e eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que é uma bênção. Amém? Meus irmãos, Evangelho de Lucas, capítulo 2, o Senhor falou comigo através desta palavra há alguns anos atrás, e essa palavra ela tem sido algo que o Senhor falou no meu coração acerca do avivamento, acerca da presença dele nas nossas vidas, e fala sobre um casal que é um dos casais mais importantes da Bíblia Sagrada. E eu quero, de forma bem rápida, compartilhar algumas verdades espirituais com base nesse texto aos irmãos. Capítulo 2 do Evangelho de Lucas, capítulo 2 do Evangelho de Lucas, e o versículo 42, capítulo 2, versículo de número 42. Eu orava a Deus, pedia a Deus uma orientação acerca do que eu iria compartilhar com vocês essa noite, e o Senhor me lembrava acerca dessa palavra, e eu quero meditar um pouco com vocês nela, nesse Aviva Casais, essa noite. Amém? Lucas 2, 42, que diz assim: e quando ele tinha 12 anos, eles subiram para Jerusalém segundo o costume da festa. E quando haviam cumprido os dias, enquanto eles retornavam, o menino Jesus ficou para trás em Jerusalém, e José e sua mãe não souberam ou não perceberam. Mas, supondo que ele estivesse na companhia, andaram uma jornada de um dia e procuravam-no entre os seus parentes e conhecidos. Como não o encontraram, eles retornaram para Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, após 3 dias, eles o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e também dirigindo-lhes perguntas. E todos os que o ouviam admiravam-se com o seu entendimento e com as suas respostas. Amém? Tome seu assento, fique à vontade, glorificando o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, esse texto ele narra um momento inusitado
sobre a vida de Jesus. Nós não temos muitas informações sobre Jesus no seu período de infância, juventude, adolescência, mas o evangelista Lucas, ele fez questão de narrar esse acontecimento, esse fato, que é um pouco inusitado. O texto sagrado diz que eles todos os anos iam celebrar a Deus na festa da Páscoa, lá em Jerusalém, como todo bom judeu, mas naquele ano aconteceu algo diferente. Eles celebravam a Deus, eles adoravam a Deus, José, Maria, Jesus, as famílias, os judeus. Mas o texto diz que naquele ano, quando a festa acabou e chega o momento deles retornarem para as suas casas, para os seus lares, para as suas cidades, porque vinham pessoas de muitos lugares, o texto diz que eles acabaram esquecendo Jesus no templo. E sobre esse acontecimento existem aqui algumas verdades espirituais que eu quero pensar com os irmãos e compartilhar com os irmãos nessa noite, até porque se fala aqui, está se tratando de um casal, José e Maria. Não existe nenhuma dúvida de que esse casal, eles foram escolhidos por Deus para uma grande obra. Afinal de contas, foi através de Maria que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens como unigênito do Pai. O próprio anjo do Senhor falou a Maria dizendo que ela era bem-aventurada, bendita entre as mulheres. Então havia sobre a vida tanto de Maria como de José um propósito estabelecido por Deus. Eles estavam inseridos no projeto e na obra de redenção da humanidade. Foram escolhidos pelo Senhor. Agora, o fato deles serem escolhidos por Deus não significa que durante a sua trajetória eles não iriam atravessar algumas dificuldades ou enfrentar algumas adversidades, ou até mesmo cair no pecado da distração, do descuido. Eles eram escolhidos por Deus, eles foram inseridos no propósito divino, foram incluídos no projeto da salvação, mas como todo casal, eles possuíam ou tinham os seus desafios, as suas lutas, as suas dificuldades, inclusive dentre elas financeira. O texto diz lá em Mateus que no nascimento de Jesus eles não tinham lugar nem para se hospedar, faltava espaço na hospedaria, eles tiveram que ir para uma estalagem. O texto nos revela que eles não tinham tantas condições financeiras, mas apesar de todos os seus desafios, todas as suas dificuldades, todos os seus problemas, eles foram escolhidos por Deus para uma grande obra. Porque quando Deus nos escolhe, Ele não leva em consideração os nossos problemas, as nossas adversidades, muito menos de onde nós viemos, de qual família nós pertencemos. Ele nos escolhe porque Ele vê em você, Ele viu em mim um coração que estava disposto a obedecer à sua vontade. E independente do cenário de crise, Deus nos escolheu. Independente do momento difícil, Deus nos escolheu. Independente dos desafios diários que todos os dias aparecem na nossa vida, Deus nos escolheu. Como casais, hoje é um culto com os casais, e como casais eu não tenho nenhuma sombra de dúvidas que todos os casais que aqui estão foram escolhidos a dedo por Deus para uma grande obra. E talvez seja por esse motivo que você está enfrentando algumas dificuldades. Talvez seja por esse motivo, pelo fato de você ser escolhido por Deus, que você está diante de alguns desafios. E como já foi falado aqui, ao ponto de, como casal, como de vez em quando eu converso com a minha esposa, e a gente até esses dias estava conversando antes de dormir, eu e ela, e eu dizia para ela: amor, está difícil, está fácil, está complicado. De vez em quando assim, o presbítero Tiago, ela olha para mim diante de algumas dificuldades, e a minha esposa fala: amor, está difícil, estou aguentando mais. É normal.
faz parte. O apóstolo Paulo disse que nós teríamos tribulações. Agora o segredo é de que maneira nós nos comportamos diante do período de crise, diante das fases difíceis, dos momentos de dificuldades. A palavra que eu tenho para mim e para você hoje, nessa noite, como igreja, como casal, é que todo momento difícil, uma hora vai passar. Vai passar. Eu amo um versículo que Salomão, ele fala sunamita, né? E os irmãos sabem ali que é uma figura do amor de Cristo com a noiva, com a igreja. No capítulo 2, doutor Alexandre, lá no versículo 11 e 12, Salomão diz a sunamita, a sua amada. Ele diz assim: o inverno passou, as flores apareceram, e o tempo de cantar chegou. Existe o tempo de lamentar, existe o tempo de se entristecer, existe o tempo de estar preocupado, atribulado, mas também existe o tempo de cantar, de agradecer, de se alegrar. Eu quero profetizar na autoridade dessa palavra essa noite sobre a sua vida. Eu não sei quais têm sido as crises, os vales, os desertos que você precisa e tem enfrentado no desenvolvimento da tua história, no decorrer da tua caminhada. Mas eu profetizo na autoridade dessa palavra, assim diz o Senhor para a tua vida essa noite. O tempo de cantar está vindo em nossa direção. Você vai celebrar o Senhor, você voltará a sorrir. O mesmo Salomão dizia: assim como há tempo de chorar, há tempo também de sorrir. Assim como há tempo de prantear, há tempo também de saltar de alegria. Sustenta a mão lá em cima. Assim como há tempo de guerra, há tempo de paz. Você pode declarar comigo nessa noite, crendo na vitória: Deus está vindo em tua direção, e a maldição Ele tornará em bênção, e a tristeza Ele tornará em alegria, e o lamento Ele tornará em louvor, em gratidão, em celebração. Alguém crê nessa palavra? Por um momento de mãos levantadas, abra a sua boca para dar um brado de glória para Ele. As dificuldades, os desafios, todos os problemas que nos sondam diariamente, não irão impedir ou atrapalhar o projeto de Deus que já foi pré-estabelecido sobre as nossas vidas. Agora tem alguns segredos. O texto diz que eles celebraram a Deus, adoraram a Deus. A festa da Páscoa tinha uma duração de 7 dias, então eles passaram todo aquele período adorando o Senhor. Só que o texto diz que ao retornar para casa, doutor Alexandre, eles retornaram para casa e deixaram Jesus dentro do templo. E aqui eu fico meditando, é interessante isso. A importância de termos Jesus na nossa vida, independente do lugar que estamos. Perceba que nesse período que está aqui em pauta, no texto, nesses 7 dias, eles partilharam da presença de Jesus durante toda a festa. Mas quando o culto acabou, quando a festa acabou, quando o congresso finalizou, ao retornar para casa, simplesmente eles retornaram para casa e não levaram Jesus. Esqueceram Jesus no templo. E aqui há uma verdade que está explícita no texto. Eles deixaram Jesus dentro da igreja e não levaram Jesus para dentro da sua casa. E essa é a realidade de muita gente dos dias atuais. Talvez muitos casais que enquanto estão dentro da igreja, eles têm a presença, eles têm Jesus. Não é assim? Alguém olha e fala: é um casal perfeito, é uma família perfeita. Mas infelizmente alguns se dão ao luxo de viver uma vida em que Jesus só está com eles dentro da igreja, no momento da reunião.
Muitas pessoas têm Jesus aqui dentro, mas não tem Ele dentro de casa. E é aqui que inicia o problema para a vida de muita gente, porque coisa triste é nós não termos Jesus dentro da nossa casa. Eu acredito, apesar de ter só 3 anos de casado, mas eu já tenho aprendido isso na prática, que um dos segredos para que um casamento possa estar de pé e se sustentar é ele estar embasado na vontade de Deus e nele ter a presença de Jesus. Os irmãos lembram da festa lá de João capítulo 2? A primeira preocupação do noivo é: vamos convidar Jesus para o casamento, vamos convidar Jesus para a festa, porque se Jesus estiver na festa, ainda que o vinho acabe e a alegria vá embora, se ele estiver na casa, ele tem poder para transformar água em vinho e trazer a alegria de volta para o casamento. Eu posso te dar um conselho hoje com base nessa palavra: não deixe Jesus do lado de fora. Eu sei que Ele está aqui na casa, Ele está presente no nosso meio, eu já senti Ele aqui. Só que daqui a pouco a reunião vai acabar, o culto vai ser finalizado, e eu acredito na autoridade dessa palavra, e em nome de Jesus, que ao sair daqui, nós não iremos sair daqui vazios. Nós iremos sair daqui hoje com Ele, para onde você for, e aonde você estiver, e nos lugares que você visitar, você possa ter contigo a presença do Mestre que está aqui nessa noite, dizendo: eu quero fazer parte da tua família, eu quero fazer parte do teu casamento, eu quero ser o centro da tua vida, porque o melhor lugar, ou o lugar mais seguro que nós devemos estar, é no centro da vontade de Deus. E que nessa noite, não só você, mas o seu casamento seja marcado pela presença. A presença de Jesus. Existem algumas pessoas, irmãos, e isso é um fato, infelizmente, é um fato, que não era para existir, mas existe, que facilmente a gente olha para ele, olha para ela, olha para os dois juntos, e não precisa ser tão espiritual para perceber que Jesus está ausente daquele relacionamento, daquele casamento, daquela família. A presença de Deus não brilha no rosto, os frutos do Espírito não são percebidos, porque talvez estão enrustidos com a capa da religiosidade, mas há muito tempo não sentem de fato a presença. Porque há uma diferença entre estar na presença e ter a presença. Estar na presença é uma coisa, ter a presença é outra coisa totalmente diferente. O texto diz, doutor Alexandre, e morreu Uzá diante da arca de Deus. Ele estava diante da presença, mas estava morto. Ele estava diante da presença, mas não tinha mais vida. O segredo aqui não é estar, porque estar na presença qualquer um pode estar. O segredo é ter a presença de Deus. Ter a presença de Deus no casamento, ter a presença de Deus dentro de casa, ter a presença de Deus na vida dos filhos, ter a presença de Deus no ministério. A presença de Deus precisa ser vista, percebida e nítida nas nossas vidas. Eliseu passava, ele não precisava pregar, ele não precisava profetizar, ele não precisava realizar milagres, prodígios, maravilhas. Ele passava e a mulher dizia: é um santo homem de Deus, porque percebo que tem presença. Ele anda e eu vejo a presença, ele fala e eu vejo a presença, ele se comporta e eu vejo a presença. Ele tem a presença de Deus na vida dele, independente do cenário, do momento, da situação, da crise, do problema, da preocupação. Não perca a presença. É a presença de Deus que vai te fortalecer, é a presença de Deus que vai te ajudar, é a presença de Deus que vai te capacitar, é a presença de Deus que vai te dar estratégias para vencer.
as artimanhas do inimigo. É a presença de Deus que vai te dar sabedoria para lidar com situações adversas. É a presença de Deus que vai te ajudar a não tomar atitude precipitada. É a presença de Deus que vai te ajudar a não falar no momento de raiva, de ira. É a presença de Deus que vai te dar domínio próprio para você ter um casamento abençoado na presença de Deus. Não adianta ter Jesus aqui dentro e não ter Ele lá fora. Não adianta adorar Jesus aqui dentro e não levar Ele lá para dentro de casa. Aqui todo mundo é uma bênção, irmãos. Que todo mundo prega bonito, fala bem, canta afinado. Que todo mundo tem cara de ovelha. Mas nós revelamos quem somos de fato é dentro da nossa casa, na nossa intimidade. Eu acho lindo a mulher do profeta lá, do servo do Senhor, lá em Reis, quando ela diz ao profeta: o meu marido era um santo homem de Deus. A esposa dentro de casa testificando de quem era o seu esposo. Eu não estou interessado em alguém dizer prega bem, fala bonito, é homem de Deus, amém, glória a Deus. Mas a minha maior alegria, a minha maior honra é a minha esposa, pastor Adriano, que convive comigo todos os dias, que vai dormir e acorda do meu lado, olhar para alguém e dizer: o meu marido é homem de Deus, o meu esposo é um servo do Senhor. Ele honra Jesus não só lá dentro da igreja na hora do culto, mas ele também honra Jesus dentro de casa, lá no mercado, lá no trabalho, lá na faculdade, aonde ele está, ele honra a presença de Deus na vida dele. Eles retornaram para casa e não levaram Jesus. Eu quero já começar a concluir. Só que eu fiquei pensando, o que levou José e Maria a esquecer Jesus? Porque eles retornam, é uma caminhada de 3 dias, e o texto diz que eles deixaram Jesus para trás. É triste, né, quando a gente deixa Jesus para trás. Eu fiquei meditando, era tanta coisa. Eles estavam se preparando para retornar para casa, pastor Adriano, e eles estavam arrumando as malas, as bagagens, e talvez era muita coisa para resolver, e a mente de José estava cheia, Maria também estava preocupada com tanta coisa, porque faz parte, acontece, é o nosso dia a dia. E envolvidos com tantas preocupações, eles não se deram conta de que Jesus estava ficando para trás, e isso acontece com nós, na nossa vida cotidiana, diária. É a empresa, é o trabalho, é as crianças, é a escola, é a faculdade, é o cliente, é o salário que atrasou, e é tanta coisa no nosso cotidiano diário. A gente, como já foi falado aqui, a internet, as informações, o Instagram, é vídeo, é Facebook, é tanta informação na nossa mente, que sem perceber, a gente vai deixando Jesus para trás, na correria diária. E a gente acha que está tudo bem, Tiago. A gente acha que está tudo normal, porque o texto diz que Jesus ficou para trás e eles não perceberam. E é aqui que está a problemática, é não ter Jesus e nem ter percebido ainda que ele estava ausente. E aparentemente está tudo bem, está tudo certo. Eu faço parte do departamento, eu canto no coral da igreja, eu sou dizimista fiel, mas a relação diária com Cristo está indo embora sem você perceber. Talvez não ora mais como um dia já orou, talvez não consagra mais pelo casamento, pelos filhos, pela família. Lá em Jó, o texto sagrado diz que os filhos de Jó eram ímpios, mas Jó todos os anos sacrificava a Deus pela vida dos seus filhos. Ele adorava ao Senhor pela sua casa, pela sua família. Hoje a Viva Casais, Deus está nos trazendo a um despertamento espiritual e dizer: precisa buscar a minha face,
precisa buscar a minha presença, precisa restabelecer a comunhão com Deus. Sabe o que é que o Espírito Santo está falando a alguns corações aqui essa noite? Eu estou com saudade de ouvir a tua voz, eu estou sentindo falta de colher as tuas lágrimas, eu estou com saudade daquela época que você acordava de madrugada para conversar comigo. Volta ao meu primeiro amor, volta à essência, volta a me buscar como um dia você já buscou antes. Eu estou com saudade de me relacionar contigo. Pastor, nós queremos portas abertas, nós queremos a formação para o filho, nós queremos que as coisas caminhem na empresa, nós queremos que as coisas funcionem no ministério, mas muitas das vezes nós não queremos nos entregar de fato a Jesus, porque não temos tempo, porque é muita coisa para resolver. E aí, sem a gente perceber, a relação com Cristo vai sendo deixada de lado. Deixado de lado. E daqui a pouco a gente está vazio e nem se deu conta, porque aquilo já se tornou normal no nosso cotidiano, na nossa vida. Olha que interessante, o versículo 43 diz: eles não perceberam. E o 44 fala assim, ó, supondo eles que ele estivesse na companhia. Eles pensavam que Jesus estava, quando na verdade Jesus não estava. Quando a gente pensa que está tudo certo e na verdade está tudo indo de mal a pior. Quando a gente pensa que está tudo no seu devido lugar, quando na verdade está tudo fora do lugar. Eles estavam no campo das suposições. Talvez ele está lá atrás. Interessante. Comentarista bíblico, eu concluo aqui. Um comentarista bíblico chamado William Hendrick, ele fala algo interessante, pastor Adriano. Ele fala que as caravanas, quando tinham essas viagens longas, era dividida em duas partes ou de duas maneiras. Os homens, os varões e os mais velhos iam na frente, e as mulheres e as crianças vinham atrás, né? Então, ou melhor, as mulheres com as crianças iam na frente e os homens vinham atrás fazendo uma espécie de escolta, de segurança. Os homens protegiam os mais vulneráveis, vamos falar assim. E aí o comentarista bíblico diz que em um dado momento, talvez Maria tenha sentido falta de Jesus. E Jesus tinha 12 anos, então ele tinha acesso às duas caravanas, tanto com os homens que vinham atrás, como também com as mulheres que vinham na frente. E talvez em um dado momento Maria sentiu falta do menino e disse: onde está Jesus? Cadê o meu filho? E talvez ela pensa: já sei, ele está vindo lá atrás com José, está com o pai. E da mesma forma lá atrás, José está dizendo: onde que está Jesus? Cadê o meu filho? E ele talvez pensa: já sei, ele deve estar indo lá à frente com Maria. E aí ficou Maria confiando em José, José confiando em Maria, e os dois se perderam de Jesus. Quando nós confiamos o nosso relacionamento com Deus a terceiros, não terceirize a presença de Deus que há na sua vida. Relacionamento com Deus é particular, é individual. Não é porque a sua esposa é uma bênção que automaticamente você vai ser uma bênção. Você precisa buscar por você também. Não é porque o seu esposo é um homem de Deus que você não precisa orar. Você precisa também buscar por você. No Evangelho de Lucas capítulo 1 versículo 5, o texto fala de um casal também que é admirável, Isabel e Zacarias. E o texto fala assim, ó: e ambos eram justos, obedientes, andavam sem culpa e temiam ao Senhor. Não era só Zacarias que era uma bênção, era uma bênção Zacarias e Isabel. Então que nessa noite fique essa mensagem, que nós não possamos perder a presença de Deus, que nós não possamos perder Jesus de vista, e que a cada dia nós possamos caminhar com Ele, andar com Ele, viver com Ele. E Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si.
Enoque é o protótipo de uma igreja que será arrebatada, e não tem como ser arrebatado se não andar com Deus. Eu preciso caminhar com Ele, eu preciso ter relacionamento com Ele, eu preciso ter intimidade com Ele, e na medida que eu ando com Ele, que eu caminho com Ele, que eu me relaciono com Ele, Ele me prepara para o encontro com Ele nos ares, na glória. Ele me prepara para ouvir o soar da trombeta e ser arrebatado com Ele, para viver a eternidade louvando e adorando o seu santo nome. Nessa noite você vai ficar de pé adorando a Jesus, adorando a Jesus. E você vai falar para você mesmo agora, você vai dizer assim: não vou perder Jesus de vista. Eu vou sair daqui hoje de mão dadas com Ele. Alguém sente Jesus aqui, irmãos? Eu vou sair daqui hoje de mãos dadas com Ele. Com Ele, com Ele. Sabe qual é o segredo para você não tropeçar em nenhuma pedra? No Salmo 91 diz: Ele dará ordem aos anjos para que segurem nas tuas mãos e que tu não tropeces em pedra alguma. As pedras surgem, as pedras faz parte, as pedras vão aparecer, mas o que vai fazer você não tropeçar, o que vai fazer você não cair, é você estar com a sua mão segurando na mão dele. Levante as mãos por gentileza. Enquanto você levanta as mãos e dá glória a Deus e dá aleluia, Jesus segura na sua mão e manda dizer para você: você não vai tropeçar nessa pedra, você não vai cair nessa dificuldade, você não vai morrer nesse deserto, esse problema não vai te parar, essa crise não vai te abalar, porque nessa noite Jesus segura na tua mão, e você vai sair daqui de pé, glorificando o nome do Senhor, e vai testemunhar do que Deus vai fazer na sua vida. Eu quero orar por você nesse momento, com a permissão do pastor e do presbítero Tiago. Eu quero orar por você, eu quero que você feche seus olhos. Se for possível, pega na mão da sua esposa. Eu queria chamar minha esposa para vir aqui à frente. Eu quero fazer essa oração junto com ela. Eu quero que você pegue na mão da sua esposa. Você pode adorar o nome de Jesus. Só Deus sabe os desafios que eu e essa moça enfrentamos para estar de pé na presença de Deus. Só Deus sabe. Mas até aqui tem nos sustentado o Senhor. Até aqui tem nos fortalecido o Senhor. E o Deus que me fortalece, fortalece ela. O Deus que nos ajuda, está ajudando e fortalecendo você também essa noite. Eu tenho aprendido, gente, que as crises, as dificuldades, os problemas, tudo é uma questão de perspectiva. Alguns se utilizam dos problemas para se afastar da esposa, se afastar do esposo. Talvez fica cada um para o seu lado ali, né? Pensando como fazer, como vai ser. O que vai acontecer? Eu tenho usado os problemas, as dificuldades, as preocupações, as batalhas para me aproximar cada dia da minha esposa. Eu digo para ela todos os dias: amor, se não fosse você do meu lado, segurando na minha mão, talvez eu não estaria mais de pé. Eu preciso da minha esposa e você também precisa dela. A minha esposa também precisa de mim, você também precisa do seu esposo. Então nessa noite nós iremos dar as mãos, iremos orar juntos. E a nossa oração nessa noite vai ser: Senhor, nós não vamos sair daqui vazios. Nós não iremos te deixar aqui dentro da igreja com a nossa casa precisando da tua presença. Declare comigo, diga assim: hoje nós iremos te levar junto conosco para casa. Nós não iremos sair daqui sozinhos. E eu tenho uma palavra profética para quem está aqui e ainda não tem um esposo salvo. Talvez você está aqui orando por ele. Talvez você está aqui orando por ela. E o seu sonho é entrar por aquelas portas de mão dada com a sua esposa, de mãos dadas com o seu esposo. Ainda não chegou a hora. Mas eu profetizo em nome de Jesus: persevera. É o que o apóstolo Paulo falou aos Coríntios, capítulo 7. A esposa santa santifica o seu
marido, enquanto você ora por ele, enquanto você clama por ele, Deus irá santificá-lo, e daqui a pouco vai se cumprir o que diz em Atos 16: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você crê nessa profecia? Na autoridade dessa palavra, você daqui uns dias terá uma surpresa, porque o teu marido começará a ter sede de Deus, porque a tua esposa começará a ter sede de Jesus, e você vai ser o canal de bênção para a vida dele, vai ser o canal de bênção para a vida dela, e você vai poder declarar: eu e a minha casa servimos ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor, abençoa os teus filhos e as tuas filhas. Obrigado por esse momento na tua presença. Seja conosco, Jesus. Nos dá vitória diante dos desafios dessa vida. Nos ajuda, Senhor. Não nos deixa te perder. Não nos deixa, Senhor, ficarmos vazios e nem percebermos a situação crítica e deplorável que é não ter a tua presença. Mas nessa noite nos enche, Jesus. Nos aviva, Senhor. Hoje é o Aviva Casais. Aviva os casais que aqui estão. A tua palavra diz que Jesus, lá nas bodas de Caná, transformou a água em vinho. Gera transformação na nossa casa, gera transformação no nosso lar, gera transformação no nosso casamento. Que nós possamos nos encaixar na tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Repreende toda retaliação no mundo espiritual, toda seta maligna, todo levante do inimigo, toda potestade contra a nossa casa, contra a nossa família, contra o nosso casamento. Que nessa noite seja queimado pelo poder do teu nome, ó Jesus. E que enquanto nós estamos aqui te adorando, honrando o teu nome, celebrando a ti, o Senhor entre na nossa casa, o Senhor faça o milagre, o Senhor realize coisas extraordinárias e aqui através da nossa vida o teu nome seja glorificado, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Você crê que enquanto você está aqui, Deus está visitando lá? Adore a Ele, exalte a Ele, dê um abraço na sua esposa, adore o nome do Senhor.